Olá, boa noite, meu povo tântrico, minha gente gostosa, minha gente cheirosa, bem-vindos e bem-vindas. Começando mais um Prazer Tantra, episódio inédito com o Felipe Graneman. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? E Rosana Jaya, né? Exatamente, essa gatona essa aqui. aqui mesmo que vos fala, como sempre. Já te convidando para se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais, que são... Sim, @Prazer Tantra. Temos o novo também. @prazer_tantra. Exato, @_ Prazer Tantra. E o novo... @prazer_tantra 1, que é o reserva. TikTok, podcast Prazer Tantra. Tem o meu, que é o rosana.jaya. E o do Felipe. @Felipe Tântrico. Felipe Tântrico, muito bem. Feito isso, compartilhe com a galera, compartilhe com os amigos. Hoje, sem mais delongas, porque estou empolgadíssima. Hoje vai ser... Hoje eu tô muito empolgada com a pessoa que nós convidamos, que eu já estava olhando há um tempinho. Achei muito interessante porque nós estamos trazendo aqui pela primeira vez nesse podcast a primeira drag queen educadora sexual do Brasil. Uau! Olha só, eu estou falando de Lohane Lovely. Hi, sweeties. Hi, everyone. Ela começa bem menininha. Seja bem-vinda. Porque aí a gente começa dando uma de Barbie, depois a gente vai mostrando que a Barbie cresceu. A Barbie cresceu muito, e que hoje ela diga-se não de fica mais passagem. na piscina, ela trabalha na zona, né? Gente, obrigada pelo carinho, um prazer estar aqui. Já digo de antemão pra vocês e pro público que eu falo muita besteira, então vocês me cortem, pode me beliscar embaixo da mesa, pode chutar meu pé, eu só não posso revidar porque eu calço 49,50, né? É melhor Se eu não. revidar. Essa pessoa, quantos metros de altura? Tenho 2 e 4. Imagina, eu fui abraçar, quase tive que subir na escada. E aí não boto salto, né? Só de vez em quando. Então Pois tô de é, tênisinho. imagina. Mas obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Nossa, eu que a gente de que novo agradece, nessa gente. casa, dessa vez com vocês. E eu amo. Me convidem sempre, que eu sempre virei. Não, achei ótimo quando eu não me lembro como eu achei teu Instagram, mas eu falei, caramba, que legal, né? Uma drag queen, educadora sexual. E aí a primeira coisa que a gente precisa entender, Felipe, que a gente se confunde muito, né? Drag queen, a gente acha que a pessoa tá assim o tempo inteiro, Sim. né? E que, enfim, é como se fosse uma transexual, mas não é. Não é outra transexual, coisa. não é travesti. Primeira coisa, explicar então o que é uma Sim. drag queen. Na verdade, as pessoas têm literalmente uma dúvida muito grande, né? O trabalho de drag queen é um trabalho de transformismo, é uma vertente do trabalho do ator. Então, eu sou o Breno, um ator, bailarino, totalmente artista, e que dou vida à personagem Lohane Lovely. Então, a Lohane, eu digo que vive no armário, quando não tá aparecendo. O Breno não tá mais no armário. Então, o trabalho do transformista é uma vertente do trabalho do ator, né? Eu sou um homem cis, eu me reconheço como homem, mas eu me transformo na Lohane para trabalhar. Mas eu não tenho disforia de gênero, nada. Então, nós que somos artistas transformistas, na verdade, isso está mudando um pouco agora, né? Porque hoje você pode ser transformista sendo hétero, sendo trans, sendo cis, porque antigamente tinha aquela coisa de que os gays eram drag queens. Exato. Mas não, hoje em dia você consegue entender, por ser uma vertente artística, que qualquer pessoa pode se encaixar nesse universo do transformismo. Então, eu sou um homem cis que durante o dia eu me comporto como um homem cis, nem sei se eu posso falar me comporto, mas eu acho que fica um pouco mais fácil para quem é um pouco leigo entender. Sim. Sou um homem gay, a minha orientação é homossexual e eu trabalho só com a minha personagem. Então, quando a gravação terminar, a Lohane volta pro hotel e volta pra mala. E só sai da mala no outro dia que eu for gravar alguma coisa. Entendi. E é diferente de uma pessoa transexual que se identifica com aquele gênero que não foi lhe atribuído no nascimento, se encontra, se conecta. E aí a gente consegue falar muito sobre educação sexual, porque tem afetividade, tem autoconhecimento, e aí ela se transforma para viver quem ela sempre foi. Pablo Vittar também é um homem Isso. homossexual, drag Isso, queen. Gloria Groove também. Glória Groove, exato, maravilhosa. É isso. Então aqui fica esse primeiro Tem esclarecimento. essa dúvida. Há uma dúvida frequente que me fazem mas como que eu me refiro a você? E aí a Eu te Pablo, perguntei, sim, né? aí a Pablo falou muito bem sobre isso numa entrevista. Quando eu tiver transformada, é ela.
Quando eu não tiver transformada, é ele. Mas eu transformado ou não, me chamam de Breno Lohane, eu atendo. Porque no WhatsApp eu perguntei, qual é o seu pronome? Porque eu fiquei na dúvida, porque na foto dele do WhatsApp... dele, Breno. Isso, ele, o Breno não tá montado. É o Breno. Eu tinha um WhatsApp pra Lohane, pra justamente fechar os trabalhos. Mas aí o WhatsApp começou a virar um local de encontro com rapazes, sabe? Eu falei, não, tá fugindo do propósito. Então eu vou desfazer esse WhatsApp e vou ficar só com o Breno. Mas eu acho importante falar sobre isso, porque as pessoas têm muita dúvida sobre. Muito. E eu acho legal quando as pessoas chegam pra me convidar pra alguma coisa, ou até pra me contratar pra algum trabalho, a primeira pergunta é, como é que eu posso me referir a você de forma que você se sinta confortável? Sim. Então, eu acho legal a gente entender que algumas pessoas, pelo menos, estão mudando um pouco nessa visão, então entendendo que precisam entender melhor para conseguir respeitar. Não que a gente precise entender para respeitar. Claro. O respeito vem independente. Mas quer entender um pouco mais para tratar a pessoa de modo que ela se sinta mais confortável. A gente tem essa preocupação aqui, né? Embora, assim, o nosso podcast é Prazer Tantra, então Sim. a gente fala de sexualidade, né, de um viés consciente, positivo, e fala também do que é do Tantra, da terapia tântrica e do enfoque em sexualidade no trabalho da terapêutica tântrica. E eu sinto a necessidade da gente, vez ou outra, trazendo, né, pessoas... O próprio Felipe, ele é um homem bissexual, né, mas Sim. é casado com um homem. Sim. Para trazer... representatividade e, mais do que isso, para fazer um trabalho educativo, consciente, porque eu não dou conta Sim. de saber de tudo. Abrir as portas para outros Sim. conhecimentos. Exatamente. É importante, principalmente no mundo que a gente está vivendo, que tudo, por mais que a gente, como ser humano, queira e pense na evolução do mundo, eu acho que a gente meio que se assusta, porque o mundo está evoluindo, que é o normal, mas evoluindo muito rápido. Então, por exemplo, antigamente, eu lembro que eu fiz uma postagem uma vez e alguém escreveu assim, vocês gays querem que a gente aceite tudo. E aí eu tive a paciência de explicar. Naquele dia eu tava bem espiritualizada. Tem dias, né? Pois é, e resolvi explicar. Eu sou de uma época que a gente conhecia GLS. Depois passou para LGBT. Hoje é LGBTQIAPN+. Isso é a transformação do mundo. Isso é a evolução do mundo. Por que quando eu era criança só era GLS? Porque não tinham as outras vertentes estudadas. Hoje pessoas dedicam a sua vida para estudar e entender que o mundo precisa evoluir e trazer essas respostas. Por que a gente hoje tem tratamentos para doenças que a gente antes não tinha? Por que a gente hoje entende que não é mais doença sexualmente transmissível, é infecção sexualmente transmissível? Porque pessoas se dedicaram a estudar e se dedicam para fazer jus a essa evolução do mundo. Então é importante a gente deixar claro que nós que pertencemos à classe LGBTQIAPN+, a gente não quer que a sociedade engula nada. A gente quer apenas dizer que a gente existe, que tem um porquê, tem um estudo, por isso que a gente está ali. Não é um oba-oba, como as pessoas pensam, e a gente não quer desregular a família tradicional brasileira. A gente só quer ter o nosso espaço respeitado como qualquer ser humano. Exatamente. Esse negócio de família tradicional, Nossa. que saco. Ai, me irrita. Os pais tradicionais vão todos na minha eu, casa por mim, destruía. Porque assim, o que eu vejo de família tradicional é o homem traindo a mulher. Na minha casa de madrugada, se eu for abrir esse telefone aqui pra vocês agora, tem uma relação de homens casados. Mas... acredito, sabe? E aí pagam de machão na rua e de madrugada ficam de 4 pra travesti. Eu sei que isso não tem nada a ver com questão de orientação. Sim. Porque a gente hoje, falando em evolução, em estudo, a gente consegue já entender que o homem heterossexual tem prazer sendo passivo. Mas a gente gosta de falar que é bicha pra alfinetar. Porque geralmente essas pessoas aqui, né, na hipocrisia, Sim. no dia a dia, em que vai em rede social, né, ofender, ser agressivo, mas ali à noite, na madrugada, escondido, no sigilo. Essa palavra no sigilo. Hipocrisia. No sigilo. Exatamente. Então é pura hipocrisia, né, gente? Não é que você não possa, mas vamos deixar de hipocrisia. Nós somos o país que mais consome pornografia. E além disso, somos o país que mais consome pornografia transexual e o país que mais mata a população transexual. Então, por aí, a gente já vê a hipocrisia estampada. Olha só, essa informação no dia. É o país que mais vê pornografia transexual? Consome pornografia no geral. Não, sim. Mas aí, quando a gente fala sobre pornô trans, o Brasil é o primeiro do ranking a consumir pornografia transexual. Ao mesmo tempo em que... Ao mesmo tempo, mata a população transexual. Então, é exatamente isso que a gente está falando.
Exatamente isso que a gente está falando. Por isso a importância de a gente abrir esse espaço para que a gente compreenda, né, essas nuances. Até porque a sexualidade é assim, é um espectro, né? Então, tipo, a gente pode fluir, isso é bom para nós também. Sim. Até essa coisa que você tá falando do homem hétero sentir prazer, né, ali na próstata, porque é uma zoneirose, é pra isso, né? É pra isso. Dizem, é o ponto G do homem, isso. É a próstata, que a gente chama de ponto P. Inclusive, em massagem tântrica, a gente tem uma massagem que se chama... P-spot, que é a massagem na próstata, que são homens héteros que recebem porque não tem essa abertura, né, no casamento, ou porque tem vergonha de procurar alguém. Mas sabe que ao mesmo tempo, eu digo pelo meu público, eu sinto que os homens estão abrindo um pouco mais a mente. Eu sinto, antigamente eu recebia muita mensagem de mulher. Hoje eu recebo muita mensagem de homem. E homem querendo entender algum produto que possa, por exemplo, facilitar aquele momento porque ele quer experimentar. Então, nesses 3 anos que eu tô atuando como drag queen educadora sexual, eu percebo que já teve uma pequena mudança, mesmo que pequena, mas já teve alguma coisa, já é um tijolinho amarelo colocado ali para continuar naquele caminho. Então, isso é muito interessante, né? Ver que as mulheres me procuravam muito e hoje os homens procuram e não procuram com aquele fetiche, porque os homens não têm muito essa ideia de que é uma drag queen. Eles me veem assim e eles acham que eu sou uma mulher trans. Então, eles não me procuram mais com aquele fetiche de é trans, eu quero só sacanagem. Não, eles procuram hoje para entender o que foi aquela sensação no corpo dele, o que é aquilo que ele pensa, se é errado, se não é errado. E eu acho interessante, por mais que algumas perguntas sejam muito ridículas pra gente que tem entendimento, como, por exemplo, eu tô afim de uma mina que é trans, mas aí se eu ficar com a mina eu vou ser gay. Por mais que seja ridículo, porque a gente sabe que não é, a gente precisa entender também que as pessoas às vezes não têm informação. Então eu parei de ser um pouco grossa em rede social por conta disso. Eu comecei a entender, não, por mais que pareça óbvio, mas tem gente que não sabe, que não tem essa informação. Quer dizer, você tá perguntando não é por maldade mesmo, porque exatamente, quer entender. E eu também tenho tentado... Na verdade, eu tenho fé, assim, no podcast a gente não é muito agressivo, como eu era antigamente. Eu sou. Mas é porque pra você fazer um trabalho educativo, é isso, né? A gente precisa... Claro, se a pessoa vem falar besteira, eu respondo à altura, tá? Minha mãe falou pra mim, você é uma educadora sexual. Eu falei, não se mete. Mas eu quero ser mal educada. Mal educadora sexual. É verdade. Inclusive, teve um corte... Eu gravei, inclusive, aqui, no Estúdios Voz. É Estúdio Voz ou Estúdios Voz? Fala, Igor. Estúdios Voz. Eu gravei aqui com a Camila Voluptas e com o marido dela, e um corte viralizou. Hoje, mais de 15 páginas publicaram que é um corte meu falando sobre HSH, que são os homens que fazem sexo com outros homens e não são gays. O que eu discuti... eu acho que se todas as páginas que repostaram me marcassem, ou marcassem a Camila, ou marcassem o estúdio, todo mundo tava bombado. Porque passou de 3, 4 milhões de views, somando tudo. O que eu discuti com o povo, mas depois eu parei e falei, gente, não vai valer a pena discutir. Mas que história é essa de HSH? Pois é, HSH é uma sigla que a gente usa, que já é vista pela Organização Mundial da Saúde, de homens que fazem sexo com outros homens e não são gays. Quando a gente pega a tabela da OMS, por exemplo, de probabilidade de contágio pelo vírus HIV, a gente tem lá mulheres travestis e transexuais, profissionais do sexo, usuários de drogas, e antigamente tinha gays. Hoje não tem mais. Hoje vem HSH, porque a Organização Mundial da Saúde já entende que muitos homens fazem sexo com outros homens e não são gays. E aí, por que isso acontece? Porque o que define o heterossexual, ou o bissexual sexual, ou o homossexual? A afetividade. E como nós somos um país, e aí que começaram a me criticar, mas eu entendo, nós somos um país que não trabalha a afetividade. Desde criança,
criança, quando a gente pega as fases psicossexuais de desenvolvimento humano, desde a fase oral, que já tem que começar ali a ser trabalhada a sexualidade, no caso a afetividade, não tem. E aí a gente não consegue falar sobre a afetividade no futuro, porque as pessoas acham que a afetividade não tem sentido. Para os homens, faz principalmente. Sentido. Exatamente. A gente foge da afetividade. Exatamente. E aí, quando a gente coloca que um homem pode se relacionar sexualmente com outro homem e não ser gay, eu sou gay, nasci gay, não tenho a menor possibilidade de deixar de ser, e eu já me relacionei sexualmente com mulher. E isso não me faz heterossexual, não me faz bissexual. Naquele momento, minha câmera é aquela... Tudo bem que eu queria o homem que estava com elas, porque era uma festa. Mas eu vivi esse momento e eu nunca tinha vivido. E foi ótimo, porque eu percebi que o nojo de mulher que eu falava que eu tinha na adolescência, eu não tinha. Eu me excitei, foi incrível, prazeroso, todos chegamos no orgasmo. E eu fui pra casa naquele dia pensando, meu Deus, eu transei. E eu não transei com uma mulher só, eu transei com duas. Desculpa você aí do outro lado que nunca teve essa oportunidade. Mas peguei o cara que eu queria também, só um adendo. Ótimo. Pois é. E aí, tipo, a gente tava ali se envolvendo. Naquele momento, sexo é sexo, sexualidade é sexualidade. E a Organização Mundial da Saúde, nós profissionais da área, batemos nessa tecla. Você pode, hoje em dia me vejo, se eu tenho tesão, transando com uma mulher, mas eu não me vejo construindo uma família ao lado de uma mulher. Eu não me vejo dizendo para uma mulher que eu a amo, demonstrando isso, e vejo isso com um homem. E isso não me faz menos gay ou mais gay. Então gerou esse burburinho aí no meio dessa galera. E, enfim, depois viram o vídeo todo e uma galera que estava me criticando começou a me defender. Não, vejam o vídeo todo. As pessoas foram pesquisar. Foi muito legal a quantidade de mensagens que eu recebi de pessoas que falaram: eu fui pesquisar sobre o que você falou e realmente a OMS diz isso, tem estudos e tal. Mas é porque o povo tem preguiça de estudar, né? Eu falo muito assim, se você é um homem hétero, né? Aí colocam uma venda em você, vamos fazer uma experiência. Coloca uma venda em você, você fica lá todo escuro e alguém vai fazer um oral em você, você não sabe quem é. Pega de preferência um homem gay que não vai ter nojo de fazer ali o negócio, Os né? héteros também não. E sabe fazer. E aí pega um homem e coloca esse homem pra chupar esse homem hétero que tá vendado. Você acha que o pau dele não vai levantar, não, meu amor? Se ele não tá sabendo, ele tá sendo vai estimulado. Longe. Ele Exatamente. tá sendo estimulado. Tá gostoso, a pessoa tá sabendo fazer. Não importa se é homem, se é mulher. Acho que é mais ou menos aí que você tá falando. Exatamente. Né? A gente consegue entender que um homem pode estar só querendo se aliviar. E aí, muitos gays criticaram isso. Mas aí vocês invisibilizam os gays. Não, porque a gente entende que para ser gay, você tem não só desejo sexual, mas afetividade por alguém do mesmo sexo. Então isso vale para a bissexualidade também? Porque o bissexual, na verdade, para mim, o bi é o mais confuso, tá? Vocês, para mim, pois são eu já não sou confusos. mais bissexual, já deixei de ser. Até um dia desse eu era. Pois é, eu fico a partir me de agora eu não sou mais. Eu fico me perguntando, tipo, se eu fosse bi, vamos supor que transar com essas mulheres despertasse um lado bissexual em mim. Eu fico meio confusa de entender como que eu posso entender quando eu tô afim de uma mulher e quando eu tô afim de um homem. Então, assim, eu acho que o bi é muito confuso pra mim, mas ao mesmo tempo é o mais completo, porque não passa fome de jeito nenhum. Nunca haverá fome. Pois é. Mas, assim, o bissexual, ele tem desejo sexual e afetividade por homens e mulheres. Essa é a minha dúvida, assim, porque até então eu só tive desejo sexual e prática sexual com mulher, mas nunca me envolvi afetivamente. Porém, eu não descarto a possibilidade. Sim, sim. Entendeu? Só de você não descartar a possibilidade já é um ponto positivo para você fazer parte daquele time. Então eu voltei a ser bi a partir de agora. Já sou bi de novo. Mas como a gente fala de sexualidade, e sexualidade é muito fluida, a gente pode querer... Exatamente. Né? Existe essa frase, sexo é sexo, sexualidade é sexualidade, e entre quatro paredes vale tudo, nunca fez tanto sentido hoje para mim estudando sobre o tema. Porque, literalmente, você pode entender e fazer tudo o que você quiser. Eu sempre fui um garoto muito afeminado. Uma criança afeminada, um adolescente afeminado, um adulto afeminado. Hoje eu sou menos do que eu era. Então, tipo, eu sempre coloquei na minha cabeça
que eu era a menina da história. Eu sempre botei na minha cabeça que eu tinha que ser passiva. Porque eu sou gay, eu sou afeminado, me chamam de bichinha, de mulherzinha. Eu fui me acomodando naquela caixinha. Você aceitou essa Aceitei. ideia? Quantas vezes eu fui passiva sem o menor desejo, me machucou, foi uma coisa horrorosa, tem casos que eu não gosto nem de pensar, e que eu acho que, inclusive, devia, na época, ter ido a médico, e não fui porque tinha medo do julgamento. Hoje é tudo mais claro e mais tranquilo pra mim. Então, quantas vezes eu me coloquei no lugar de só agradar uma outra pessoa, porque eu achava que eu tinha que estar naquela caixinha. Quando eu descobri que eu não precisava alegrar ninguém, né? Que eu tinha que primeiro me entender, me alegrar, me satisfazer. E, obviamente, sexo é uma troca, entender o que o outro precisava. E entender também que ser ativa me dá muito mais tesão, mas eu não entendia isso. Mas quando eu comecei a entender que eu não precisava ficar na caixinha das passivas, eu comecei a meter rola em todo mundo. Desculpa, gente. Ô, benção. Desculpa. Comecei. Mas é isso. E hoje eu me intitulo como ativa. Eu fico total flex, mas eu me intitulo hoje como ativa, porque eu descobri, depois de muita maturidade, muito estudo, que eu tenho um tesão muito maior sendo ativa, e ativa com qualquer um. Se o cara for muito masculino, se for pintosa, eu não tenho problema, porque eu comecei a entender que isso não faz de ninguém bom ou ruim no sexo. O que faz de alguém bom e ruim na cama, primeiro é a preliminar. Porque pra mim, a preliminar que diz se o sexo vai ser bom ou não. Posso estar errada, mas comigo funciona assim. Eu nunca errei. Pelo beijo, eu já sei se vai ser bom ou se não vai. Mas é, querida. Entendeu? É a primeira então, ponte. eu me coloco hoje nessa posição. Me permitir transitar e me permitir entender como funcionava pra mim. Então, hoje, modéstia à parte, eu costumo dizer que os caras que me procuram sempre voltam. Primeiro, porque eu respeito o espaço deles, até porque exijo ser respeitada. E segundo, que hoje eu consigo entender como eu demonstro pra eles que eu quero ser excitada e como eu percebo que mesmo que eles não consigam falar, eles querem ser excitados. Que ótimo. Maravilhosa. Nossa. Posso perguntar a sua idade? Tenho Desculpa. 38. 38. 38. Pera, porque eu minto tanto. Deixa eu ver. Eu sou de 85. Eu acho que 3 de outubro agora... Você é do meu ano. 3 de Temos outubro 38. desse ano eu faço 38. Não, eu tô perguntando porque a gente é da mesma geração ali, sim, né? Eu sim. acabei de fazer. Eu nem sei que dia vai passar esse episódio, mas um dia desse eu fiz 35. No dia 5 de maio. A gente é da mesma geração, né? Eu também sou do tempo GLS e tudo mais. E tinha muita... Ainda tem essa pergunta chata, né? Tão passada de pai. Quem é a mulher da relação? Existe. Tem. Muito. Tem muito. Ainda. Mas hoje em dia a gente já responde, não existe mulher na relação. Não existe mulher. São 2 homens. Você não tá vendo que são 2 homens? Você é cego? Mas é interessante colocar isso, porque até há um tempo atrás eu sentia que a nossa mesma comunidade tinha essa questão, às vezes, de ter a necessidade de colocar nessa caixa. Tem ainda. Ainda tem, né? Eu vejo que melhora, mas... Sim. Hoje a galera entende um pouco mais, mas tem sim. Eu acho confuso falar do público gay, porque eu tô tentando ser conhecida e eu não quero ser cancelada nesse momento. Mas eu acho que a população LGBTQIAPN+, é a mais hipócrita de todas. Eu acho. Essa questão de que ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo junto, pra mim isso nunca existiu. E eu consigo entender porque a gente luta tanto pra sermos quem somos, mas quando a gente é quem realmente nós somos, as pessoas se afastam. Ou porque, de repente, você, no meu caso, eu sou um cara com 2,4 metros de altura, sou um cara com uma estrutura muito grande, os caras olham pra mim e eles não admitem que eu não tenha um pênis de pelo menos 28 centímetros. Eles não admitem que eu tenha voz fina. Eles não admitem que eu trabalhe como drag queen, que eu seja bailarino, que eu seja ator. Eles acham que pela minha estrutura eu tenho que ser aquele ativo, escroto, que cospe, que bate, que chuta e que é segurança de boate ou segurança de carro forte, que são profissões mais vistas pra galera que é masculina. Então, eu acho que a própria comunidade se boicota. Eu conheci no aplicativo um cara uns meses atrás e a gente conversou sobre isso. E aí, na teoria, ele foi incrível. Quando a gente se encontrou, eu já senti que o negócio não ia fluir.
E aí eu virei pra ele e falei, olha, eu acho melhor a gente nem continuar dando um beijo que seja, porque eu tô sentindo que você não tá muito afim. Aí ele, poxa, mas é porque eu te olhei em foto e tal, a gente conversou, e aí, agora pessoalmente eu entendi que é uma outra questão. E eu falei, mas entendeu porque você é burro. Aí pronto, acabou a educação que a minha mãe me deu. Porque no aplicativo tem a descrição de como eu sou. Eu mandei foto, eu conversei com você tanto por texto quanto por áudio. Coloquei pra você as questões todas que me conflitavam no aplicativo. Você se colocou tipo, Deus no céu e você na terra. E agora, quando a gente se encontra, que eu pensei, finalmente vou conhecer um cara para pelo menos ter um momento de alguns minutos que fossem bons, aí você vem com uma dessa, com escrotidão, exatamente como todos os caras que eu encontrei até hoje. Então, por isso que e não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. Por isso que eu digo que a própria comunidade se coloca em lugares muito egoístas, muito preconceituosos. É porque faz parte do sistema, né? Não tem jeito. A gente o sempre fala da machismo. dificuldade, né, amigo? Eu me coloco mais como hétero porque eu me relaciono mais com homens, né? Mas tá difícil, sempre esteve difícil, mas parece que tá ficando cada vez mais difícil a gente, né, ter uma conexão legal com as pessoas. Então não é só no meio hétero, né, pelo que a gente tá vendo. Mas você dizia que o machismo... Mas é justamente isso. As pessoas pensam que o meio gay, LGBTQIAPN+, ele não tem o machismo estrutural. E a gente vive dentro desse mesmo machismo estrutural. Exatamente. Replicando isso o tempo todo nas nossas relações. Agora, peraí, uma questão polêmica. Já que você falou em não ser cancelado, vou aproveitar outro gancho de cancelamento, porque eu quero saber sua opinião, porque além de você ser da comunidade, você é educadora sexual, né? Você tem conhecimento, né, de causa. Eu quero saber a sua opinião sobre o uso do pronome neutro. Eu rezo pra nunca ninguém me perguntar sobre isso. Ela faz a Mas pergunta é mais por esclarecimento mesmo, né? Pra gente entender. Existe muita dúvida. Pra esclarecer isso, que me irrita isso. Mas sua opinião pessoal. Sim, então. Além de trabalhar como drag queen educadora sexual, o meu lado artista, como ator e bailarino, eu tenho uma escola de teatro musical no Rio de Janeiro com um amigo meu, Dani. Um beijo, inclusive. Essa semana que eu tô toda em São Paulo, é ele que tá segurando as pontas lá, me dá super apoio. E a gente agora, em agosto, completa 4 anos de escola. E por que eu digo a escola? Porque eu tenho um lado como educador também. Eu fiz licenciatura em dança, então eu sou um agente educador. Então, além de educadora sexual, o Breno é educador. E na nossa escola, desde que a gente abriu, a gente já teve população trans, não binário, e a galera é simplesmente apaixonada pela gente, porque eles falam, aqui a gente é muito respeitado. A primeira coisa que a gente faz é perguntar, a gente se refere a você como? E a gente se refere, se é um homem trans, quando a costureira for tirar a medida de figurino, vai tirar com os meninos. Se for uma mulher trans, vai usar tchutchu, vai usar meia calça, pode usar o banheiro feminino. A gente não tem nenhum problema com isso. A nossa escola é uma escola acolhedora. Só que eu não sou muito a favor do pronome neutro. E aí eu vou dizer por que eu não sou a favor e o que eu faço para não transitar nessa linha. Eu venho de uma geração e eu continuo acreditando, mesmo com milhões de reformas que a língua portuguesa possa vir a fazer, que o todos já inclui todo mundo. Tanto homem quanto mulher. Então, a gente até então só tinha o gênero masculino e o feminino. Hoje existem outros. Então, se existem outros e o todos, na minha opinião, né, já englobava o masculino e o feminino, o todos também vai continuar englobando todos, porque o nome já diz todos. Então, eu não sou o tipo de pessoa que uso o pronome neutro, apesar de entender que essas pessoas estão buscando o seu lugar e respeitar. Só que aí eu não desmereço, mas eu não uso o pronome. Então, por exemplo, se eu tiver que falar alguma coisa em que eu poderia usar o pronome, que eu sei que alguém vai ficar chateado comigo porque eu não usei o pronome, eu tento reformular. Por exemplo, na minha escola, o ensaio, todos vocês têm que estar aqui para o ensaio meio-dia.
eu não vou usar isso. Eu vou usar, gente, amanhã meio-dia, ok? E acabou. Então, eu dou uma reformulada para eu não precisar usar o pronome. Eu nunca me vi numa situação em que eu precisasse, de fato, usar o pronome. Não sei se eu usaria, porque, por mais que eu não concorde, eu entendo que essa galera tá tentando se entender e tá tentando mostrar que elas existem e que não é um oba-oba como muitas pessoas pensam. Ah, então hoje eu acordei achando que eu sou uma porta. Então hoje eu acordei... Eu entendo que não é isso, sabe? Então, assim... Eu acho que não tem necessidade do pronome neutro, mas respeito as pessoas que precisam usá-lo para se mostrarem na sociedade e tento formular sempre frases de modo que eu não precise usar esse pronome. Mas também não critico quem se sente representado com esse pronome neutro. Não, acho que a gente compartilha, né? Bastante da mesma visão. Da mesma visão. Com certeza. Eu nunca trouxe uma pessoa não binária aqui, mas já trouxe convidados que se referiram a determinadas pessoas, como elo, delo, e tá tudo bem. Jamais é uma coisa que eu vou cortar, e se vier alguém aqui, eu pergunto qual o seu pronome, como perguntei pra você, se você dissesse, é elo, eu ia te chamar de elo, né? Não tem problema. Mas trazer essa linguagem, principalmente a gente que posta muito, que faz muito texto, pra incluir... Tem sido complicado, a gente tem quebrado a cabeça. Eu confesso, né, que tem essa dificuldade também. A gente tentou fazer alguns trabalhos. É uma galera também muito incisiva. Por exemplo, você é obrigado a fazer aquilo. Eu entendo que são anos de muita luta, de muita resistência, e que chega uma hora que a gente extrapola mesmo, porque as pessoas não respeitam. Mas eu também consigo entender, não acho mimimi, como muita gente acha, mas consigo entender que a gente precisa se acostumar. Eu sempre dou o exemplo da minha mãe. Minha mãe sempre me obrigou a comer brócolis, e eu nunca quis. Eu sempre odiei brócolis. Hoje eu amo brócolis. Um dia eu resolvi comer por conta própria, tentar fazer de um outro jeito para ver se ia me agradar. Então, eu fui conhecer aquilo para saber se eu ia gostar ou se eu não ia gostar. Eu sei que é muito mais fácil a gente falar sobre coisas do que sobre pessoas, mas é porque eu tento sempre simplificar. E as pessoas que me acompanham falam assim, o teu conteúdo eu curto porque você é muito didática. Você fala os termos técnicos, mas você dá os exemplos de uma forma que a gente vai entender. Então, eu acho que, de repente, pegando esse gancho do brócolis, você, de tanto a gente viver, algumas pessoas podem querer, mesmo que não tivessem tido curiosidade, eu vou tentar entender o que é isso. Eu vou tentar entender que palhaçada é essa para os que acham que é palhaçada. E aí as pessoas vão se deparando com estudos, né, com informação, e vão entendendo que aquilo não é palhaçada, que aquilo para aquelas pessoas é necessário. Então eu acho que quando a gente quer enfiar muito goela abaixo, né, de alguém, eu acho que não desce redondo, como a gente vê em campanhas aí, em publicidade, que tem que descer redondo para ser tragável, entendeu? Não sei se eu estou cometendo até um preconceito falando isso. Acredito que não. Mas também, se tiver... Se alguém se sentiu ofendido. Essa, e acredito que as pessoas vão entender no futuro um pouco mais sobre essa questão que hoje ainda é muito difícil, e acredito que as pessoas têm que ter um tempo para que isso aconteça. Com certeza, como você falou, uma época foi GLS, a gente acompanhou toda essa mudança enquanto a gente foi crescendo, né? Foi virando adulto e as transformações foram acontecendo. Então, daqui a um tempo também vai se tornar algo natural, assim, para todos. Vamos ter um pouco de paciência. Agora, a gente que trabalha com sexualidade de um modo geral, já é um assunto tão delicado. As pessoas estão tão brutas ainda no sentido de informação. É tão básico que a gente vai fazendo realmente um trabalho, assim, de formiguinha, né? E fazendo beabá mesmo. Tem que ser do começo do começo. Se você já chega falando todos... Acabou. A pessoa já não quer mais saber. Tendo uma distância também. Um distanciamento. E o nosso trabalho não é educar e trazer. Sim. Então, infelizmente, a gente precisa ter uma certa paciência, que às vezes a gente não tem. Né? Somos seres humanos. Não tem problema, a gente volta na outra vida se não aprender nessa. Exato. Tô super feliz com isso. Mas é isso, as pessoas precisam entender, principalmente da comunidade, que assim, o Rui que falou outro dia, né? Que ficam se matando entre si mesmo. Por que não vão na página lá dos preconceituosos mesmo? Que realmente são homofóbicos, transfóbicos e que falam isso abertamente?
Vamos brigar com essa galera? Deixa a gente que tá tentando, só porque a gente não falou todos. Exatamente. Poxa vida, mas e todo o trabalho que a gente faz? Sim. Sabe? Eu entendo, eu respeito e repito. Eu preciso falar isso, eu posso te chamar de qualquer coisa para você se sentir acolhido, não se sentir ofendido. Também não acho que seja mimimi de forma alguma. Sim. Né? Só porque a gente pede um pouco de paciência quem está trabalhando com sexualidade, que a gente não dá conta de abarcar toda a linguagem, tudo que está acontecendo, os novos estudos, né? Isso falando de um recorte específico que é a comunidade LGBTQIAPN+. Sim. Quando a gente fala de sexo, de sexualidade, de prazer, aí é muito mais amplo. É, muito mais amplo. Então... Eu costumo dizer que antes de falar sobre sexo, a gente tem que falar sobre sexualidade. Porque sexualidade, e todo podcast que eu vou eu falo isso, mas eu acho que a gente precisa repetir. Precisa. Sexualidade, porque assim, o sexo ele é o quê? O sexo é aquele ato que é resultado de um desejo sexual que você sentiu. É muito pequeno, perto da sexualidade, que é a energia que move a gente a viver. A energia de as minhas atitudes, como vão tocar vocês, e as de vocês, como vão me tocar, como a gente vai receber, se aquilo vai influenciar a gente em alguma coisa negativa ou positiva. E as pessoas não acreditam que isso seja sexualidade, porque elas acham que por ter sexualidade tá ligado ao sexo. Então, assim, até tá ligado ao sexo, mas tá ligado muito mais ao sexo psicológico e genital de ser homem e mulher do que o ato sexual. Então é muito complicado. Uma vez eu fui convidada para dar uma palestra numa ONG, e aí o diretor dessa ONG disse que não achava legal chegar uma drag queen e falar de sexo para adolescente. E aí a minha amiga que me indicou falou, mas eu vou te mandar o press kit dela e aí você consegue dar uma olhada. Depois que ele deu uma olhada, ele achou legal o conteúdo do meu trabalho e resolveu me chamar. E aí eu fui bem escrota e não fui. Disse que ele, como diretor de uma organização, ele devia entender, porque o trabalho de educação sexual está ligado totalmente ao trabalho de gestão que ele faz nessa ONG, se ele lida com o meio afetivo dessas crianças e adolescentes. Então ele tinha, no mínimo, que entender que educação sexual é um princípio básico, que todo ser humano devia ter direito, assim como saúde e educação. E aí, depois, obviamente, que ela me contou, me enviou os áudios, ele não foi nem um pouco desrespeitoso comigo, mas aí ele precisou que ela provasse que eu tinha um trabalho maravilhoso e que eu não falava sacanagem para me levar. Sendo que ele podia ter se interessado em conversar comigo, ter me chamado para uma reunião para entender o meu trabalho. Tudo bem. Se ele for no meu Instagram, ele só vai me ver falando sacanagem. Porque eu respondo as perguntas das caixinhas. É isso que engaja. E uma amiga minha falou, bicha, você tem um poder muito grande de fala. Então você consegue fazer chacota com um assunto que seja, e depois você entra da chacota, você entra pro assunto sério. Educativo. O meu perfil, o meu canal do YouTube, que é um canal que eu tenho muita preguiça de botar pra frente, mas eu tenho vídeos com mais de 40, 50 mil views, a galera escreve isso. É impressionante como você tem o poder de fazer uma chacota de um assunto e você consegue prender a gente, que quando você entra no assunto sério, a gente não acha chato e não sai. Entendeu? Então, eu acho que eu sei trabalhar. Tem muita coisa ainda para aprender, mas eu acho que as pessoas precisam conversar e entender. E não sair me julgando por eu ser um gay que me monto e que falo sobre o que as pessoas acham que é sexo, né? Mas no futuro próximo, acredito eu que a gente vai estar mais tranquilo e que não teremos mais essas questões e que a gente vai conseguir falar de educação sexual para todos os públicos. É o que a gente tá... Esse trabalho que a gente faz, que você faz e que tantos outros fazem, principalmente nas redes sociais, é o que vai fazer a gente chegar nesse dia, nesse lugar. Não sei se estaremos aqui encarnados neste corpo quando isso acontecer. A gente volta. Mas a gente volta e a gente fica feliz de estar contribuindo, né? Porque a gente também é uma luta, né? É uma luta. É rede social sendo derrubada, é gente denunciando. É uma luta. Então a gente
tá na luta. A gente E tá acho que pra vocês, mulheres, eu digo que eu acho porque eu tenho, sendo drag, um pouco disso. Acho que com vocês é muito maior a questão do assédio. Muito. Por vocês trabalharem com educação sexual, as mulheres que têm produtos pra vender, têm loja, são sempre muito assediadas. E comigo acontece muito. Então, imagino que com vocês seja o dobro, seja o triplo. Acontece muito e a gente é muito invalidada na nossa vida pessoal, assim. Se você tenta se relacionar com as pessoas, a galera acha que só porque a gente Terapeuta é sexóloga, terapeuta tanto, Exatamente. trabalha com sexualidade, a gente só quer sair dando, que nem uma louca, não quer se relacionar afetivamente. É isso. Então aí é um monte de preconceito, mas a gente mantém Com o certeza. trabalho aqui firme e forte como Eu missão. acho que eu preferia ter vivido na época da Grécia Antiga, antes da igreja tomar conta, que aí mudou tudo, que aí os homens transavam, todo mundo transava com todo mundo. isso. Eles nem sabiam que existia a palavra homossexual, que ela foi criada, olha, eu ia falar meses, décadas, anos, sei lá quanto tempo, não me recordo agora, depois. E que pra eles não tinha problema, eles viam tudo com naturalidade. Eu acho que eu teria sido muito feliz naquela época. Quem sabe você não foi, né? Eu só queria voltar É se fosse verdade. sendo homem, sendo Olha. mulher, eu não queria. É verdade. Mas me conta, Lohane, a gente ainda tem um tempinho. Você já conheceu Tantra? Você já fez algum trabalho, tipo de massagem tântrica, terapia? Então, eu não conhecia, mas essa semana eu tenho um conteúdo pra gravar num curso do Evandro Palma. Ai, jura? Né? Nós vamos daqui pra lá agora, Ah, inclusive. é? Ele e a doutora Andréa Del Áquila, que é namorada dele, que é minha professora no Instituto Casal Tessarioli, onde eu faço as minhas especializações, convidaram a gente pra ir lá pra gravar um conteúdo, entender como funciona. E a relação que eu tenho com Tantra é a relação que muita gente ignorante tem. E eu vou te dizer por quê. Eu conheço um lugar onde existe uma sala de massagem erótica e aí as pessoas vendem aquilo como massagem tântrica. E eu já falei pra quem trabalha nessa sala, vocês não podem vender porque vocês estão queimando o nome de um movimento que não tem nada a ver com o que vocês fazem. E aí uma dessas meninas virou pra mim e falou: ai, bicha, mas é isso que vende. É isso que É isso que engaja. vende. E aí discrimina toda uma população que já é discriminada, né, por conta de pessoas que não têm nenhum pingo de entendimento do que estão fazendo. Mas eu nunca tive. Então você não é tão ignorante assim em relação ao Tantra. Nesse Tem ponto. boas Nesse percepções. ponto. Você já sabe a Só diferença. que eu tenho muito medo de participar de qualquer coisa de Tantra, que eu fico excitada Medo? rápido. Mas não tem problema. Eu fico muito pelo nervosa, contrário. eu quero gozar. E eu tô doida, comigo é maluquice. O Evandro ainda falou, você vai fazer... Vocês vão gravar e a gente marca um dia pra gente fazer em você. Eu falei, não tem a menor condição. Tem. Tem a Não menor perca. condição. Você, nas mãos do Evandro Palma e da Nossa. doutora André Del Áquila, você vai perder uma oportunidade Apenas dessa. vai. Falaram isso, já Não, me não é falaram possível, isso. não, é um absurdo. Você vai perder uma oportunidade dessa. Não, de verdade, vá. O bom da vida é isso, é a gente conhecer coisas novas, experimenta, sentir, até, gera um conteúdo pro seu canal Sim. maravilhoso, porque Com todo mundo quer certeza. saber, o que é esse negócio de massagem tântrica? Você vai nos ajudar, né? Porque você tem a sua comunidade, né? Você vai, que é outra, talvez, diferente da nossa. Nem tô falando de LGBTQIA+, Sim, não, sim. tô falando do seu público, Sim, né? sim, Você tem o de seu forma geral. público. Você nos ajuda a tirar esse estigma, né? A desmistificar a nossa profissão, fazer essa diferenciação e vai contar da sua experiência, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Já tô mudando um pouco de ideia. Não, se prepare, Evandro não é um Palma, é o outro. É porque eu tenho um grande amigo que é o Evandro Voltolini, que foi o grande incentivador pra eu me tornar a primeira drag queen educadora sexual do Brasil. Obrigada, E ele- Evandro. Pois é, e ele tá Muito obrigado. vindo pra São Paulo também. A gente até aproveita o espaço pra agradecer a Make Life, doutora Gabriela. Sempre que eu venho pra São Paulo, eu sou patrocinada pela Make Life. Elas pagam minha passagem, minha hospedagem, meu transporte, minha alimentação. Inclusive, porque eu sempre pego uns cortes pra postar também. Eu sempre trago uns presentes da Make Life. Falei, ele não tava aqui na hora, mas falei com você sobre isso, de que os produtos, eles estão em fábrica. Então, quando os produtos da Make Life chegarem, eles vão mandar pra vocês um kit que eu sempre mando para os
apresentadoras. Porque eu sempre pego o corte, olha eu desbarrando no microfone. Eu sempre pego o corte desse kit e eu sempre posto. Então as pessoas, quando eu vou, já estão acostumadas que vai ter o corte do produto. Mas aí, como os produtos estão em fabricação, então, quando chegar, eles vão entrar em contato. Eu já passei o seu contato para eles. E se de repente chegar ainda essa semana que eu estiver em São Paulo, ou a gente combina para entregar, se vocês estiverem aqui, ou eu mando entregar em algum lugar. Mas você vai lá nos stories, então, porque com certeza já chegou, né? Porque aqui é gravado. E a gente já postou, né? Que eu me prontifiquei da gente postar os stories pra você ver. E eu também quero saber o que é esse kit aí. Mas não fuja, não, que a senhora tava falando do Evandro. É verdade, eu vou mudando de assunto. Olha lá. Isso, e aí o Evandro tá vindo essa semana pra cá. Eu cheguei hoje, mas ele chega na segunda. E a gente tem uma semana de conteúdos pra gravar. Então eu vou justamente em locais que o meu público tem curiosidade. Eu vou numa casa de swing entender como funciona. Eu vou num bar BDSM entender como funciona. Vou lá ao encontro do Evandro, da doutora Andréia, para explicar um pouquinho como funciona também o universo Tantra, porque as pessoas têm essa curiosidade. O meu público já falou para mim sobre isso. Ah, você trabalha com Tantra porque eu quero tentar uma coisa nova pro meu marido, quero tentar que ele goze sem encostar nele, para que de repente ele evite me trair. Tem umas coisas assim, entendeu? Tem. Não, assim, coisas que eu digo assim, de uma galera que pensa essas coisas. Por mais que eu acredite que isso seja possível, mas eu acho que não é só você chegar e fazer. Eu acho que tem toda uma preparação, tem todo um conhecimento para que você possa atingir esse objetivo de fazer com que alguém, de repente, chegue ao orgasmo sem se encostar. Não sei se eu tô falando alguma besteira, porque não é a minha área. Tem, total, né? Mas essa parte é só a pontinha do iceberg do que é a terapia tântrica, do que é a massagem tântrica. Tem muitas camadas, né? Muito mais profundo. Mas não tem problema, é bom que você sinta, por isso que você tem que sentir na pele. Não adianta, tipo, a gente te explicar aqui, ou o Evandro te explicar. Se ele te explicar, você tá aprendendo com a melhor pessoa possível, com certeza. Mas não tem como você entender se você não sentir. Se você não receber e não sentir no seu corpo. Sim. Aí você vai voltar louca, realmente louca. E fala, gente, peraí, o que aconteceu? O que aconteceu comigo? Sério, vá mesmo. Ai, gente, tô animada, então eu quero ir fazer mesmo. Meu amor. Apenas vai. Apenas vai, né? Sem criar expectativa. Sem calcinha pra ficar mais fácil. Mas me conta, Lorraine, como é que tá o teu trabalho hoje? O que você faz exatamente? Você dá palestras? Você atende como terapeuta? Não. Você é só educadora? Engraçado que eu não tenho nem vontade. Eu tô fazendo agora a minha segunda especialização com o Instituto Casal Tessarioli para formação em sexologia, para receber o título de sexóloga, mas eu não quero atuar. Pode ser que depois, com muito conhecimento, eu resolva fazer. Mas hoje eu só quero fazer, inclusive sempre tive vontade de fazer alguma coisa voltada para o Tantra, mas só para melhorar o meu trabalho. Para conseguir usar ferramentas para ajudar no meu trabalho, porque eu acho que uma coisa agrega a outra. Sim. Então, hoje, eu só produzo os meus conteúdos para a internet, tenho parcerias com algumas lojas que me mandam os produtos para fazer as publicidades e dou palestra, apresento eventos voltados para a sexualidade. Fui convidada agora para apresentar um grande evento no Rio, que eu não posso falar muito ainda sobre, mas ao lado de um dos grandes nomes que a gente tem sobre a sexualidade. Então, o meu trabalho, ele vai se destacando nesse segmento. Não tenho vontade de ter loja, de vender produto. Já recebi proposta, inclusive, de uma marca de criar um produto meu. E a gente está conversando sobre, porque eu acho que seria muito interessante. Acho que é uma experiência boa. Mas, assim, não atendo, não tenho pretensão de atender. Só quero, pelo menos no momento, até agora, não abriu a minha cabeça para isso. Eu quero só continuar nesse meu universo. Não quero fazer nada além. E aí, quando me procuram para alguma coisa que eu entendo que eu não consigo resolver, eu indico para algum amigo que é daquela área que eu sei que vai tratar bem aquela pessoa. Perfeito. E aí, quem quiser te contratar, então, para palestras, apresentação de eventos, como é que faz? Pode falar comigo pelo Instagram. O Instagram e o TikTok são @LorraineLovely e o canal do YouTube é Papo de Fada Madrinha, mas o Fada com PH. Então é Papo de Fada com PH Madrinha. É fada, não é foda. Era pra ser foda, mas aí eu sabia que iam gongar. E foi ótimo não ser foda, porque eu participei do Band Privé e a Krishna usa o título
título de foda madrinha. E as pessoas começaram a me chamar. Eu falei, quando eu descobri, eu falei, gente, eu não posso mais usar esse título porque ela tá no mercado há mais tempo do que eu. E aí eu deixei o fada com PH pra fazer uma alusão a esse foda que as pessoas já entendem. Aí aproveitei que eu tirei o foda pro YouTube não me gongar e mantive o fada porque o foda ela já usa. Aí eu respeito a hierarquia. É isso, tá certo. Vamos honrar quem veio antes, Exato. né? Então é isso, querida. Muito obrigada. Imagina. Foi tão bom esse bate-papo, né? Maravilhoso, Eu ficaria horas leve. ouvindo. Eu peço horas, desculpa, né? gente, porque se eu não me cortar, eu vou até o ano novo falando. Mas Olha, o convidado é que é o bicha, né? protagonista, Bicha, né? essas Exatamente. coisas, né? O protagonista é sempre o convidado. E é uma honra receber a primeira drag queen educadora sexual do Brasil nesse podcast. Saiba que a gente tá com as portas sempre abertas Muito para você. obrigada. Quiser divulgar alguma coisa, né? Quando a marca fizer o produto, eu já venho lançar aqui com vocês. Com Ótimo, certeza. exato. Já é convidado Vai também. ser um prazer, vai ser uma honra, tá? Eu que agradeço, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo espaço. Parabéns pelo espaço, parabéns por serem mais pessoas tratando de forma natural, que é como tem que ser tratado esse assunto que muita gente invisibiliza e invalida, e que vocês possam crescer muito com o projeto. Eu já quando eu fui convidada, eu vi, acompanhei e falei, nossa, que legal, que bom poder agregar e poder fazer parte disso. E que todos nós possamos, no futuro, bater no peito com muita honra e dizer, fizemos parte para que esse movimento hoje se tornasse o que se tornou, e mesmo que a gente não esteja mais aqui, que as pessoas possam lembrar da gente, porque com certeza, estando ou não, o nosso legado está sendo deixado. Então, parabéns pelo trabalho, obrigada, e quando precisarem, pode gritar. O máximo que pode acontecer, eu não conseguir me montar e vir só de calcinha, mas vai ser entretenimento. É ótimo, gera like. Exatamente. Muitos views. Obrigada, meu amor. Muito Gratidão. obrigada mesmo. Eu que agradeço. E é isso, obrigada, Felipe. Obrigado você, mais uma E vez. terça-feira que vem a gente tá aqui de Estamos novo, de né? volta, com Às certeza. 20 horas, YouTube, Spotify, segue a gente nas redes sociais aparecendo aí, chama a gente por lá. Links importantes aqui abaixo do vídeo. E a gente se vê semana que vem. Uma boa noite, um bom descanso, uma semana com muito prazer e muitos orgasmos, porque... Evoluir é muito prazeroso, gente. Vamos Tchau, lá. tchau.